Você gostaria de ter melhores resultados na sua vida e na sua carreira profissional? Gostaria de ter melhores resultados? E se você conseguisse utilizar todo o seu potencial como ser humano, como seria a sua vida daqui a 1 ano? E daqui 2, e daqui 5 anos? Se você conseguisse transformar toda a procrastinação, todos os seus medos em ação, em evolução, como seriam seus resultados? Nas mais diversas áreas da sua vida. Você acha isso possível? Sim? Não? Vem comigo. Vou te falar sobre coaching. Senhores, meu nome é Renan. Eu sou veterinário, para quem não me conhece. Sou um dos sócios da Mobilivet. Sou cardiologista, sou coach, palestrante. E sou pai de 2 filhas lindas, maravilhosas. Marido de uma mulher fantástica que me apoia o tempo todo, me ajuda. E é super competente e fantástica. Eu queria trazer aqui então para vocês, para o meu público que eu falo, você que é veterinário, que pode ser um recém-formado ou que está trabalhando aí na clínica de alguém, ou você que é um veterinário dono de um empreendimento, dono de uma clínica, dono de um pet shop com consultório, dono de um laboratório, de um hospital. Queria trazer para vocês o conceito de coaching. O que é o coaching com ING no final? É um processo pelo qual o coach, com CH no final, coach, faz com que o coach, com 2 Es no final, identifique o estado atual dele. Pense e determine o estado desejado. Elimine os impedimentos e as coisas que atrapalham. Fortaleçam as coisas boas, os talentos, as características positivas. E, junto com o coach, trace um plano de ação para levar o coach do estado atual para o estado desejado. Tá? Tradicionalmente falando, isso é um processo de coaching, de forma tradicional, que usa a parte cognitiva para fazer esse processo acontecer. E é extremamente voltado para ação. A gente dá ações para os coaches fazerem e vão evoluindo no processo, em direção ao estado desejado, certo? Mas queria lembrar aqui que existe um outro conceito de coach, que é o coaching integral sistêmico, que usa, além da parte cognitiva, racional, integra a parte emocional. Queria lembrar aqui, senhores, que existem trabalhos que mostram que as nossas decisões são tomadas muito mais nos baseando no nosso cérebro direito emocional. Mais de 90% das nossas decisões são tomadas pela emoção e apenas os outros porcento, em torno de 5%, pela nossa parte cognitiva e racional. Tá? Pelo nosso cérebro esquerdo. Então, o coaching integral sistêmico faz isso. Todo esse processo cartesiano, racional, cognitivo e associa a mudança e reprogramação de crenças, que são modelos mentais que a gente adquire desde criança até a nossa vida adulta, com relação ao que nós somos capazes de fazer, ao que nós somos capazes de ter, por exemplo, né, entre outras crenças que estão ali incutidas na nossa mente, são modelos mentais que nós adquirimos e formamos, e trabalha também, né, o coaching integral sistêmico, que é uma outra versão do coaching, do processo, com as competências emocionais, trabalha com inteligência emocional, competências emocionais sociais, competências emocionais pessoais, tá? E o processo de coaching também tem várias ciências envolvidas, misturadas e que são captadas e que o coach estuda, que é antropologia, filosofia, ética, psicologia positiva, administração, pedagogia, teoria de sistemas, por exemplo. Tudo isso está dentro, em partes, ou muito mais ou muito menos, do processo de coaching, tá? E eu também queria aqui pormenorizar o que não é coaching, para que não seja confundido com outros processos aí. Por exemplo, terapia, né, psicológica não é coaching, aconselhamento não é coaching, mentoria não é coaching, consultoria não é coaching, método de ensino não é coaching, treinamento não é coaching. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum, acho que é isso. Então, todos esses processos que eu citei agora
não podem ser confundidos com coaching, ok? Então eu queria trazer esse conceito aqui para vocês, primeiramente. Vamos lá, vamos seguir. Muito bem, pessoal. Agora eu quero trazer para vocês aqui o histórico da evolução do coaching. Da onde veio, como é que começou. Para isso eu tenho uma cola aqui que tem muitas datas e anos e séculos e eu não quero deixar nenhum detalhe de fora para vocês. Então as bases do coaching começaram lá na Grécia Antiga, no século V a.C., com Sócrates. O que o Sócrates fazia? O que o método socrático era, né? Quem já ouviu, quem já estudou sobre Sócrates, já ouviu falar em método socrático, em maiêutica. O que era aquilo? Ele fazia com que as pessoas refletissem sobre o que elas estavam ali lutando para entender. Então, como ele fazia isso? Com perguntas. Ele ia fazendo perguntas e as pessoas iam sozinhas tendo as certezas que faziam sentido para elas. Isso era o método de Sócrates, lá no século V. Então, o coaching faz isso, faz muitas perguntas e traz o próprio indivíduo a chegar nas suas próprias conclusões. Depois do século IV, com Platão, a gente tem, né, com a filosofia ali se desenvolvendo também, a gente tem o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Vou contar para vocês rapidinho aqui. Imaginem os prisioneiros presos dentro de uma caverna, com uma fonte de luz atrás dele, pode ser uma fogueira. E o mundo que eles conseguem enxergar, porque eles não podem sair da caverna, são as sombras que passam ali no fundo da caverna. Então as pessoas que passam na porta da caverna, eles veem as sombras. Ou seja, é uma visão muito limitada de mundo que eles têm ali. Mas ali, um prisioneiro consegue escapar. E ele escapa, ele sai da caverna. E ele conhece o mundo, conhece as cores, conhece tantas coisas quantas ele consegue perceber ali pelos sentidos dele, por onde ele andou. E ele volta para a caverna e conta para aqueles prisioneiros o que é aquele mundo que ele conheceu. E hoje, com o nosso raciocínio hoje, parece fazer mais sentido que os prisioneiros quisessem sair da caverna para conhecer aquele mundo que o prisioneiro que fugiu trouxe de informações. Porém, os presos que ficaram simplesmente não acreditam que aquilo existe. Não faz sentido para eles todas aquelas coisas, aquele mundo de informações que aquele que saiu da caverna trouxe. Isso mostra o quanto nós temos dificuldades de abrir os nossos olhos, de tirar as vendas e enxergar o horizonte maior. Isso é a base da autorresponsabilidade que já foi começando a criar. Eu não quero porque aquilo não faz sentido para mim, então deixo para lá. E você começa a fazer escolhas ruins. E você começa também a ter, além de a abertura do horizonte para o mundo, a abertura do conhecimento interno sobre você mesmo, que é mais uma base de autorresponsabilidade. Se a gente não conhece a nós mesmos, como vamos fazer melhores escolhas que fazem sentido para a gente? Então ali a filosofia com o mito da caverna começou no século IV, Grécia Antiga, com Platão. Beleza? Aí nós vamos pular a Idade Média e tal, e nós vamos lá para o século XV, na vila de Kos, na Hungria, que foi a origem do termo coach, né? O coach era o cocheiro, o cara que levava as pessoas e guiava os cavalos das carruagens. Então o coach já começou a ser associado a um processo de transformação, né? Então ele levava as pessoas de um lugar para o outro, guiando e orientando esse processo de transformação, de mudança. E aí, nós vamos andar um pouco mais. O termo coach na Inglaterra no século XIX, lá pela década de 1840, começou a ser associado aos professores, às pessoas que ajudavam aqueles estudantes iniciantes, os calouros que entravam ali no processo de ensino, para que eles tivessem maior aprendizado, maior eficiência no processo de aprendizado. Então, a primeira vez que foi o termo coach associado a um processo de acompanhamento de alguém. Em 1880, o termo coach começou a ser associado aos treinadores de esportes, que nada mais era do que o mesmo processo, só que agora no desenvolvimento e no desempenho com esportes. E então entramos aí no século 20, 19 e 20, a influência do processo de coaching com a filosofia ocidental. Então na década de 30, 50, o coaching, agora com ING, já foi considerado uma disciplina independente. Então já começou-se a estudar com maior carinho e foco o processo específico de coaching. E entre a década de 60 e 70,
depois da publicação do livro de Viktor Frankl, né, que foi um refugiado que ficou ali na Segunda Guerra no campo de concentração de Auschwitz, que escreveu um livro fantástico, Em Busca de Sentido, mostrou que a base da logoterapia, né, começou a ser ali introduzida junto com o processo de coaching. Então isso foi na década de 60, 70 e isso trouxe para o mundo business esse processo, aplicando em melhora de liderança e em modelagem das pessoas de sucesso. Essa modelagem também foi introduzida junto do processo de coaching, que é a PNL, né? Programação Neurolinguística. Esse conceito e toda essa ciência de programação neurolinguística também foi trazida para dentro do processo de coaching, especialmente aplicado no mundo business. E aí teve um marco, que é o livro O Jogo Interno do Tênis, do Tim Gallwey, que escreveu esse livro em 74, e ele era coach de jogadores de tênis, e ele percebeu que existia o jogo externo do tênis, que era na hora que o atleta estava ali performando o jogo, e o jogo interno na cabeça daquele atleta. Então ele dividiu entre jogo externo e jogo interno, e o jogo interno fazia muita diferença no resultado, no outcome daquele esportista de tênis. E aí ele começou a fazer isso também no golfe. E no golfe tem muitos empresários, muita gente, dono de empresa, de corporações, e eles perceberam que esse conceito poderia ser aplicado na empresa deles. Daí de 74 para 80 começaram a surgir as primeiras companhias de processo de coaching especializado e profissional, muito ainda voltado para o mundo business, tá? E aí depois da década de 80, na década de 90, com Anthony Robbins, né, o Tony Robbins, começou a pegar todo esse conceito e aplicar para a vida das pessoas. Trouxe do mundo business para a vida das pessoas, trazendo um novo, vamos dizer assim, uma nova versão do coaching, que é o life coaching, aplicado especialmente à vida das pessoas, pessoas com problemas psicológicos, com dificuldades, e aí isso começou a ser feito aí na década de 90. John Whitmore também, ainda na década de 90, começou a usar o coaching para trazer o processo para alta performance, né? Então, ele era um coaching específico para alta performance das pessoas, não muito para life, mas alta performance em todas as áreas da vida. E pegando aí no meio da década de 90, lá para 95, quando Daniel Goleman publicou Inteligência Emocional, foi mais um ponto que foi adicionado ao processo de coaching. Todo o conceito de inteligência emocional, pessoal, social, isso foi aglutinado no processo e em 2010, na década de 2010, Paulo Vieira transformou tudo isso num coaching integral sistêmico, que é mais uma evolução do processo de coaching, na minha opinião, e na opinião de muitos que participam e que são formados na Febracis. Daí de 2010 para cá, nos últimos 10 anos, a gente teve um salto da entrada da neurociência dentro do processo de coaching, que percebeu que a dor das pessoas física ativava as mesmas áreas do cérebro do que a dor das pessoas que tinham alguma rejeição social. E associou a neurociência à base da preocupação humana em saciar a sobrevivência, que era a teoria de Maslow, né? É ainda. Na verdade, a neurociência adicionou uma mudancinha na teoria de Maslow. Dizia o quê? Que a base da pirâmide da pessoa, do ser humano, do indivíduo, era sobrevivência, comida. Depois, segurança. Depois, relações sociais e então autoestima e autorrealização. Com a neurociência, com a base da neurociência, começou lá em 81, né, com Roger Sperry, que ganhou o prêmio Nobel de 81. O que ele dizia? Ele dizia uma frase muito legal aqui. O prazer que o meu cérebro direito está sentindo é maior do que a capacidade do meu cérebro esquerdo de explicá-lo. Ele trouxe a neurociência, incluindo aí na teoria de Maslow. Então, a base da sobrevivência não é só comida, é só abrigo, é também relações pessoais, porque isso é associado à dor física quando a gente é rejeitado. Então, o ser humano procura relações sociais como sobrevivência.
E outra base da neurociência que é aplicada hoje também no método de gerir pessoas é saber que existe a plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral é o quê? É a capacidade do cérebro de se reorganizar, de aprender coisas novas, de mudar caminhos neurais e, por causa disso, reconfigurar, restaurar, reprogramar crenças, que são métodos, que são modelos mentais que todo mundo tem a respeito de várias coisas, principalmente crenças sobre o ser, sobre a sua identidade, crenças sobre capacidade, sobre o que você consegue fazer e crenças de merecimento, o que você pode ter. Então tudo isso abriu um horizonte enorme de reprogramação de modelos mentais que poderiam ser as coisas que emperram as pessoas na evolução, no crescimento, de forma universal de todos os seus patamares e papéis da sua vida. Então é isso, a fisiologia humana ela foi integrada no processo de coaching de 2010 para cá. E nas empresas, por causa dessa teoria e desse desenvolvimento da neurociência, trouxe uma hierarquia, essa mudança das necessidades humanas, né, que é esse complemento da teoria de Maslow, e isso trouxe o que? O método SCARF, que é cachecol, lenço em inglês, né? O S é status, o C é certainty, certezas, o A, autonomia, o R, relatedness, ou seja, relações, e o F é fairness, que é justiça. Então a base de lidar com as pessoas, que foi também trazida para dentro do processo de coaching, agora com a neurociência mais recentemente, trouxe essas bases para você ter com relação com as pessoas. Ela se importa com o status, ela se importa com as certezas que elas têm dentro da organização, dentro da vida delas, dentro da relação que elas têm. Elas se importam em ter uma certa autonomia, elas se importam em ter relações com as pessoas e com justiça, se sentirem tratadas de forma justa, tá? Então isso é a evolução do processo de coaching lá do século V, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, até agora, nos anos da década de 2010 para cá, tá? É isso que eu queria trazer, esse histórico maravilhoso do processo de coaching, com todas essas bases, com todos esses livros que marcaram o processo, com todas essas personalidades que eu citei aqui. Então, é daí que veio o processo de coaching. Não é uma coisa que inventaram, não é uma coisa que não tem base, não é uma coisa que ninguém sabe o que é direito, que qualquer um pode fazer. É uma coisa muito bonita, embasada em ciência e em relação com as pessoas. Olhando para o cérebro emocional e para o cérebro racional, integrando tudo isso, trazendo melhores rendimentos, melhores resultados e mais felicidade, mais desempenho, mais sucesso, mais prosperidade. Isso é coaching, senhores. Bom, eu queria fechar aqui trazendo o conceito de coaching para todas as áreas da vida de vocês. Você quer se aproximar dos seus maiores sonhos? Coaching. Você quer transformar seus sonhos em metas? Coaching. Você quer trazer essas metas de forma neurologicamente correta, que vão fazer com que o seu ser, seu cérebro emocional, racional, inconscientemente te guie para a direção dessas metas? Coaching. Você quer ter alta performance na sua carreira, na sua vida, na sua relação conjugal com seus filhos? Coaching. Gente, é a profissão do futuro e é a necessidade do futuro. Você, nessa pandemia, que está mudando de ramo, perdeu seu emprego, tem a sua rescisão, ou você que viu que a sua empresa simplesmente implodiu, desapareceu e precisa fazer outra coisa, transformar, mudar de um estado atual para um estado desejado, subir, traçar um plano de ação? Coaching, gente. Isso é coaching. Daqui para frente, ninguém mais vai viver sem 1, 2, 3 anualmente passar por um processo de coaching. Senão vocês vão ficar para trás. Vocês vão ficar dentro da caverna. Vocês vão achar que a vida de vocês é só aquela sombra mesmo. Gente, abram seus horizontes. A vida não é só isso. E mergulhem dentro de vocês. O autoconhecimento é fundamental. E um coach é a pessoa certa para abrir o leque de possibilidades, mostrar o horizonte enorme que nós temos de possibilidades
e fazer um mergulho seguro e profissional para dentro do seu ser, para você ter o maior conhecimento sobre você que você jamais pensou em ter. E você vai acabar realizando os maiores sonhos que você jamais pensou que poderia. Coaching, gente. Vem pro coaching.